Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma Libertar Live aqui no nosso, aliás, ainda não onde eu gostaria, que seria no YouTube, mas estamos aqui na minha página no Facebook e eu quero trazer algo de Deus para a sua vida nesta noite, como nós estamos fazendo aí já há algum tempo, inclusive hoje dando continuidade, terminando aí o capítulo 8 de Provérbios, e já na próxima quinta-feira estaremos tratando de outro livro, amém? Eu queria convidar você, ainda que não me conhece, eu sou o pastor Ronaldo Fernandes e sou, pela misericórdia do Senhor, presidente e fundador da comunidade evangélica Libertar, juntamente com a minha esposa, a pastora Andréa Fernandes. E você que ainda não nos conhece, nós estamos ali na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, no Jardim Santa Emília, aqui em Embu das Artes. Nós temos reuniões toda quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 19h30 e domingo somente no horário das 8 horas da manhã. Então venha estar conosco. Estamos inclusive vivendo a bênção, né? A alegria de participar de mais um propósito, de mais uma campanha da parte do Senhor. Estamos na campanha Milagre no Altar. Então, você que quer ouvir uma palavra de Deus, você que talvez esteja até um pouco cansado de tanta invencionice, é aliança, é anel, é água e tantas outras coisas que o povo inventa, enquanto o que necessita de verdade é o que muitas vezes menos tem, que é a palavra do Senhor. Então você que quer ser tratado pela palavra, você quer ouvir a voz de Deus sem loucuras, sem invencionices, venha estar conosco, porque a palavra é muito clara quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos aqui te esperando toda quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 19h30 e domingo 8 horas da manhã. E eu quero fazer um pedido especial antes de entrarmos aqui na nossa mensagem, né? Não é bem uma mensagem, mas nosso estudo, né? E, irmãos, eu inclusive depois quero colocar uma enquete aqui para você estar me ajudando numa decisão que eu estou aí querendo tomar em relação à nossa live, para ela verdadeiramente se tornar uma escola bíblica. Quem sabe, né? Vamos ver o que é que Deus vai fazer. Eu quero fazer um pedido para você. Você que gosta das nossas lives, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, você crê que Deus me usa nesse ministério, nos ajude. Faça uma doação de qualquer valor para que possamos dar continuidade ao que está sendo feito, à obra que Deus colocou em nossas mãos. São muitos os projetos, muitas coisas que nós queremos dar seguimento, mas nós necessitamos, primeiramente, da sua oração, do Deus que nós servimos e também da sua doação. Nos ajude com o que você puder. A pastora Andréa já colocou aí nos comentários a nossa chave Pix, e eu agradeço muito, que Deus abençoe muito a sua vida, você que está fazendo essa doação, você que está abençoando esta obra, em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos lá, gente, vamos dar início. A última parte, nós falamos, até a semana passada, nós estávamos falando sobre a personificação da sabedoria, né? Salomão está apresentando aqui, nesses provérbios, a sabedoria com itens, como eu posso dizer, como sendo uma pessoa, né? Está apresentando a sabedoria divina como um ser vivo, né? E verdadeiramente a sabedoria de Deus, ela é viva em nossas vidas, em nossos corações. Mas acredito que o objetivo de Salomão era tornar a escrita, tornar a divulgação da sabedoria de Deus uma coisa mais fácil de entendimento, quando nós colocamos, como eu posso dizer, quando nós imbuímos ou damos personalidade, damos itens, né, de personalidade a alguém,
essa pessoa, esta coisa, esse algo, se torna mais fácil de ser compreendido, né? É mais fácil você ter entendimento de algo que você já conhece. Afinal, nós nos conhecemos como seres humanos, né? Então, a partir do momento que eu dou atributos, era essa palavra que eu estou procurando, a partir do momento que eu uso atributos humanos a um conceito, né, que seria a sabedoria, ela deixa esse conceito para ser algo real, para ser algo vivo. Então era esse o objetivo de Salomão quando ele traz atributos de pessoa para a sabedoria de Deus. E aí ele vai continuar aqui na minha Bíblia, uma Bíblia de estudo, não sei se vocês conhecem, se vocês tiverem oportunidade de comprar, comprem. É aquela Bíblia de estudo Dake, D-A-K-E, Dake. Ela é muito boa, ela tem bastante subdivisões. E aqui, eu parei semana passada no 21, antes do 22 tem um subtítulo que diz assim: Aspectos da personificação da sabedoria. Eu vou ler do 22 ao 31. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde um princípio antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros fui gerada, quando ele ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar seu limite, quando que as águas não transpassassem seu mando, quando estabelecia os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitável e achando minhas delícias com os filhos dos homens. Salomão ele vai colocando atributos de pessoa à sabedoria, e aqui ele coloca a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, de uma forma a deixar claro que ela sempre foi de Deus, né? Salomão quer aqui mostrar para quem está ouvindo, para quem está lendo, que essa sabedoria a qual ele dá várias, ele antes, né, até o versículo 21, ele apresenta a sabedoria como sendo algo a ser buscado, algo a ser querido, desejado, né? Alguém a quem nós temos que ter como íntimo em nossas vidas. Ele aqui deixa claro que essa sabedoria não é qualquer sabedoria, é uma sabedoria que existe desde a criação de tudo. É a sabedoria que sempre esteve com Deus. Porque tudo que Deus fez, irmãos, Deus fez com sabedoria. Percebe por que Salomão fala isso? Ele deixa claro que a sabedoria sempre esteve com Deus. É claro, é importante dizer que essa forma de apresentar a sabedoria é algo peculiar a Salomão. Não é algo de Deus, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? É a Trindade, é a Santíssima Trindade. Não existe o quarto como sendo a sabedoria. Não é isso. Isso aqui é uma visão que Salomão está tendo, é uma interpretação que ele está dando para que seja de melhor entendimento. Ok? Então, o que Salomão está querendo dizer aqui é que a sabedoria sempre esteve em tudo que Deus fez no princípio de tudo. Lá no início, antes, quando Deus formou a terra, quando não havia nem os abismos, a sabedoria já estava com o Senhor. Porque tudo que ele fez foi feito com sabedoria. E há de convir que tudo que ele faz até os dias de hoje é feito com muita sabedoria. Você acredita nisso?
Você crê nisso? A Keila está aqui fazendo uma pergunta, quer dizer que só Salomão teve essa revelação? Eu não vou dizer revelação, Keila, não é exatamente uma revelação, não foi algo algo de Deus, mas foi uma ferramenta que ele utilizou, ok? Porque como ele recebeu essa sabedoria de Deus, ele entendeu que ele precisava passar isso para frente. E com a sabedoria que ele recebe de Deus, ele começa a apresentar a sabedoria como sendo uma pessoa, com atributos de pessoa, mas unicamente com o objetivo dela ser melhor entendida, dela ser melhor compreendida. Essa era a intenção de Salomão. Por isso que ele coloca aqui de uma forma a se enxergar a sabedoria como um ser, como uma pessoa, mas não é uma sabedoria, não é uma revelação divina, não é algo que Deus, vamos dizer assim, é uma palavra de sabedoria, entendeu? Não é uma revelação do alto, mas é uma palavra de sabedoria. Foi uma expertise de Salomão para que houvesse um melhor entendimento da sabedoria de Deus, até para que ela se tornasse algo atraente para quem quisesse ler, para quem quisesse buscar essa sabedoria divina. Amém? Quem mais? A Helenice está com a gente lá direto da Bahia, né? E vamos entrando aí, gente, vamos participando da nossa Libertar Live nesta quinta-feira de julho, né? Estamos aí nesse mês abençoado, mês que eu particularmente gosto muito por ser o mês do meu aniversário, mas vamos dar continuidade. Salomão, ele nesses versículos do 22 ao 31, ele traz esse aspecto, né, do quanto a sabedoria sempre esteve com Deus e ao lado de Deus. Todo aquele que busca esse entendimento, essa sabedoria do alto, vai ter o próprio Deus ao seu lado, vai ter a presença do próprio Deus, porque a sabedoria de Deus, ela traz o ensinamento de Deus. E quem busca a paz do Senhor, irmã Goni, Maria Santos, Dona Maria Santos, lá também da Bahia, lá de Teixeira de Freitas, quem busca entendimento, quem busca a sabedoria de Deus, encontra o próprio Deus. A presença de Deus está com a sabedoria, e a sabedoria está com a presença de Deus. Se eu quero a presença de Deus na minha vida, obviamente que é através do entendimento, é através do conhecimento. E o conhecimento é o quê? Sabedoria de Deus. Busque ser sábio nas suas decisões, busque ser sábio nas suas atitudes, debaixo da palavra do Senhor, que inevitavelmente você vai se encontrar com Deus. Você vai ter Deus em todos os aspectos, em todas as situações da sua vida. Ele vai estar contigo, ele vai fazer parte das suas decisões, das suas atitudes, unicamente porque você buscou a sua sabedoria. Quem busca a sabedoria de Deus está buscando o próprio Deus. Amém? É isso que Salomão está querendo dizer aqui, nesses versículos, né, do quanto ele sempre esteve com a sabedoria em tudo que ele fez e faz até os dias de hoje. É interessante, irmãos, que existem alguns estudos, olha só, existem alguns estudos científicos que perceberam, estudando a arqueologia, a teologia arqueológica, que existem duas teologias. Existe a teologia histórica, né, que é a que nós utilizamos no aprendizado da palavra de Deus, e existe a teologia arqueológica. A arqueológica ela vai buscar trazer embasamento para a teologia histórica, né? A arqueológica ela vai buscar artefatos que possam dar base científica para a teologia histórica. Então, estudos de teologia arqueológica chegaram à conclusão que tudo aquilo que está narrado nas Escrituras Sagradas tem todo um sentido. Não é aleatório, não é coisa de louco, faz sentido, e não só faz sentido, como ela se conecta.
Deu para entender isso? A teologia, a teologia arqueológica chegou à conclusão, em prova científica. Quando eu digo prova científica, prova, fatos, como eu posso dizer, eles conseguiram encontrar em testes cruzados, em artefatos arqueológicos, de que toda a criação do mundo ela tem como se comprovar arqueologicamente. Ela é real, ela faz sentido. Lógico, eles ainda não conseguem provar a existência, por A mais B, eles ainda não conseguem provar a existência de Deus, porque aí é uma questão de sobrenatural, e o sobrenatural não entra na pesquisa científica. Eles não chegaram ainda a esse ponto e não conseguem ainda entender essa questão, né? Eles não conseguem entender o motor que está por trás disso, né? A mão que está direcionando tudo isso. Eu e você conseguimos, porque nós utilizamos a fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então nós não precisamos provar A mais por B, nós precisamos sentir e ter a certeza de que Deus existe, é poderoso e é maravilhoso em nossas vidas, em nome de Jesus. Você crê nisso? Coloca aqui nos nossos comentários: eu creio e tomo posse, né? Tome posse, sim, meu amado, tome posse da sabedoria de Deus. Irmãos, não troque a sabedoria de Deus por nada. Não troque o conhecimento da palavra por nada. Amém? Eu sei que, às vezes, no mundo em que nós vivemos, existe uma tendência, por muitas vezes, a se deixar a palavra de lado, a se deixar a palavra em segundo e terceiro plano, e o que nós vemos muitas vezes é uma intensificação, e não me entendam mal, orar é maravilhoso, amém? Orar é bom demais, orar me aproxima de Deus, a oração é de extrema importância, ela está logo abaixo do quê? Do conhecimento da palavra. Então eu não posso colocar a oração, não posso colocar o louvor, eu não posso colocar nada disso. O que está logo abaixo, o que está em primeiro lugar, logo abaixo de Deus, é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus não é através da oração. A oração é daqui para lá. Vocês conseguem entender isso? A oração, ela parte de baixo para cima. É eu falando com Deus. A Bíblia é Deus falando comigo. É de cima para baixo. Então o sentido da coisa é sempre de cima para baixo, para que com o conhecimento eu consiga devolver para o Senhor, através de oração, através de adoração. Irmãos, quem lê Bíblia, quem tem conhecimento bíblico, ora até melhor. Sabe expressar os seus sentimentos, sabe expressar as suas vontades, os seus desejos de uma forma mais, mais clara. Por quê? Porque tem base, tem Bíblia. O Espírito de Deus tem com que te ajudar. Nós sabemos que o Espírito de Deus é aquele que intercede por nós. Só que quando ele olha dentro de você e não encontra conhecimento, não encontra base bíblica, não encontra nada da palavra, fica difícil. Como é que eu vou interceder por alguém que não busca, que não ora? Porque quando eu uso a palavra buscar, as pessoas sempre vão para o louvor, as pessoas sempre vão para a oração, né, para o jejum, e ainda que, sim, jejum, oração e louvor são ferramentas de busca? São, mas a principal é a palavra, é o conhecimento. A sabedoria vem através da palavra. O conhecer a verdade vos libertará, é a palavra de Deus. A verdade é a palavra. Quanto mais cheio de Deus, quanto mais cheio, não é cheio de reteté, não é cheio de mistério, não é cheio de como eu posso dizer, de revelação. Não.
O que vai me trazer o conhecimento de Deus é a sabedoria. E a sabedoria é o próprio entendimento da palavra do Senhor. Seja bem-vinda, irmã Eulália, Mônica Bertagnoli. Esses dias eu acho que eu passei pela irmã, eu estava dirigindo e eu acho que eu vi a irmã. Passei muito rapidamente, não tenho muita certeza, mas acho que eu te vi ali. Por onde? Perto da Cerqueira César ali, né? Deus abençoe a tua vida, querido, por estar aqui conosco. Você consegue entender isso, irmãos? É muito importante você querer conhecer mais da palavra de Deus, querer mais da sabedoria de Deus. A gente pede muita sabedoria, né? Quem aqui gostaria de ter sabedoria de Deus? E aí você ora e parece que a sabedoria não vem. Sabe por quê? Porque não é através da oração. A sabedoria divina só vem através da palavra. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais ele me enche da sua sabedoria. É assim que funciona. Amém? Deus fez tudo com sabedoria. Ele fez você com sabedoria. E buscar o conhecimento dele através da sua palavra é ser sábio, é usar da sabedoria divina em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar então? Versículo 32, o meu subtítulo vai estar assim, na sua, não vai ter provavelmente, na sua Bíblia, mas aqui, vai estar escrito assim: convite da sabedoria. 4 mandamentos de sabedoria e os resultados constantes de ouvi-la. É o meu subtópico aqui. Verso 32. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem meus caminhos. Vamos lá. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Ouve a correção e sede sábios, não a rejeiteis. Versículo 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Presta atenção no detalhe. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Com S maiúsculo ainda. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Vamos entender isso aqui? Lembra que eu falei desde o início, que eu estou falando aqui desde o começo, desde do versículo 1 do capítulo 8, nós estamos aqui personificando a sabedoria. Salomão está dando atributos de pessoa para a sabedoria. Então nós temos aqui até versículos que muitos até utilizavam dizendo ser Deus falando, e não era. E aqui nós temos um conjunto de versos que muitos podem ter usado achando que era Deus falando, e não é. É Salomão mais uma vez personificando a sabedoria, e ele falando como se fosse a própria sabedoria. Preste atenção. Agora, pois, filhos de quem? Da sabedoria. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem meus caminhos. Não é os caminhos de Deus, irmãos. É os caminhos de Deus, claro. Porque se é a sabedoria divina, obviamente, esses caminhos vão acabar sendo os caminhos de Deus, ok? Mas por intermédio do conhecimento da palavra, por intermédio da sabedoria de Deus. Eu só quero que você entenda que não é Deus falando isso aqui. Não é Deus dizendo assim, os que guardarem os meus caminhos, caminhos de Deus. Não, é os caminhos de Deus, mas por intermédio do conhecimento da palavra, não por revelação. Deu para entender? Revelação da palavra, mas não aquela revelação espiritual. Você entendeu? Vamos lá. Versículo 33. Ouve a correção e sede sábios, não a rejeiteis. A correção vem por intermédio do quê? Da palavra.
Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar o quê? A sabedoria de Deus. Achará a vida e alcançará o favor. Você prestou atenção agora? Alcançará o favor do Senhor. É aqui que eu percebo que não é Deus falando. Ok? Ele fala do Senhor na terceira pessoa. Então preste atenção. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Prestou atenção? Deu para entender? Versículo 36. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Aí, pastor, tá vendo? É Deus falando. O que pecar contra Deus. Não, meu irmão. É o que pecar contra a sabedoria. É o que pecar contra o conhecimento. É o que desfazer do conhecimento, rejeitar a correção de Deus através da palavra. Esse vai atentar contra a sua própria alma, violentará a sua própria alma. E quando Salomão diz violentará a sua própria alma, é que se eu rejeito a sabedoria de Deus, eu vou colocar na minha alma a sabedoria de quem? Do mundo. Se eu trago a sabedoria, os rudimentos e as coisas deste mundo para minha alma, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou violentando ela. E o pior, eu estou contaminando a minha alma. Minha alma se torna uma alma adoecida. E o fim vai ser o quê? A morte. Todos os que me aborrecem amam a morte. Quem não busca o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus, quem não aceita a correção de Deus através da sua palavra, está buscando a morte, está violentando e adoecendo a sua alma e buscando a morte. Amém? Quem está gostando até aqui? Nós já estamos terminando, né? Esse pedaço aqui hoje é curto. Do 22 ao 36 ele é curtinho, mas eu precisava trazer para fechar aqui o estudo que estamos fazendo em cima de Provérbios. Se eu vou continuar, eu já tinha dito que não ia continuar, mas vamos ver se de repente eu continuo em Provérbios ou se vou para um outro livro na próxima quinta-feira. Ainda vou pensar nisso, amém? Mas você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Priorize o conhecimento, a sabedoria, a palavra de Deus na sua vida. Priorize. Deus nunca te deixará sem ser corrigido, sem ser conduzido, sem ser direcionado. Tudo isso vem através da palavra de Deus, amados. Sabe, é um mundo, e eu vou aqui pesadamente, entristecidamente, eu vou até colocar a igreja, eu digo a igreja de uma forma geral, é um mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, em que as igrejas estão com medo de trazer correção, de trazer palavra de direção. Muitas são as igrejas que o pastor tem muito medo de pegar no pé, se assim posso dizer, se essa é a palavra mais correta. O pastor tem medo de exortar, com medo de que a pessoa vá embora. Afinal de contas, a oferta de louvor, a oferta de mensagens na internet, ela é muito grande. Tem muitas pessoas congregando via internet. Pastor, mas o senhor está fazendo uma live. Sim, eu estou fazendo uma live. E eu não sou contra a palavra ser pregada através da internet. O problema é quando eu faço da internet, das mensagens, o meu principal meio de conhecimento, e não é, irmãos. Não é o principal meio de conhecimento da palavra, de como eu posso dizer, de comunhão com Deus, é primeiro a própria Bíblia Sagrada e segundo, a igreja.
o lugar de comunhão, o lugar de busca, o lugar onde você ali se achega e sente a presença de Deus e é cheio do Espírito Santo. É claro, eu sei, a Bíblia nos ensina que nós somos a igreja, né? Eu sei disso, não pense você que eu estou aqui de alguma forma tentando deturpar a palavra. Não, eu sei que eu sou a igreja, o Espírito Santo habita em mim. Mas a Bíblia também me ensina a congregar. A palavra do Senhor, ela também me ensina a estar ajuntado. Nós vemos no Novo Testamento a igreja unida, firme, forte, orando por Pedro que estava preso. Sabe, é um esforço muitas vezes que eu vejo para diminuir a casa do Senhor, diminuir o lugar da oração, o lugar de culto, em prol de nos dividir, em prol de nos separar, porque é muito mais fácil derrotar a pessoa quando ela está sozinha. Mas a Bíblia nos ensina a estar em comunhão, e andarmos unidos como igreja do Senhor. Então procure, irmãos, venha com isso, procure uma igreja que prega a palavra de forma séria, sem medo, sabe? Procure uma igreja onde o pastor, ele quer ser um homem de Deus usado para te levar para o céu. Não só para que você dê dízimo, para que você faça ofertas, e tudo isso é de grande importância, porque a obra precisa, amém? Mas que não seja só isso, mas que seja assim algo voltado para as Escrituras Sagradas. Eu cresci ouvindo isso no mundo espiritual, aonde eu congreguei por muitos anos. E quando eu percebi que de alguma forma as coisas já não eram tão nessa direção, eu busquei, por pelo menos de 5 a 6 anos, eu busquei aí uma direção, uma resposta do Senhor, e quando veio, eu e minha esposa tomamos a decisão, e o Senhor nos permitiu, nos direcionou a abrir a Comunidade Evangélica Libertar. Aqui, irmãos, não somos a Coca-Cola do deserto, existem muitas outras igrejas sérias que pregam a verdade, que pregam a palavra, e nós somos mais uma delas. Eu convido a você a ouvir a palavra que exorta, que liberta e que também nos apacenta, amém? Nos consola com o amor de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito a sua noite. Eu quero orar por você neste momento. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, Senhor, eu oro por essas vidas que nos acompanharam até aqui. Eu oro, Senhor, por aqueles que ainda vão assistir esta live através do YouTube, da página oficial da nossa igreja. Eu consagro a cada um deles nas suas mãos. Eu te peço, toca com teu poder e grande glória, que haja renovo, restauração, que haja fortalecimento, que haja cura na vida dos teus servos. Da mesma forma, eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que neste momento está fazendo um pix, que está abençoando a tua obra. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, não deixa faltar nada na vida deste homem e desta mulher. E o lio aqui na terra para que seja ligado nos céus toda sorte de bênçãos sobre os teus servos, sobre este que está abençoando a tua obra. E desde agora eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe muito a tua vida. Eu te convido a estar conosco na estrada de Itapecerica a Campo Limpo, número 1378, Jardim Santa Emília, em Budas Artes. Venha estar conosco na quarta, na sexta e domingo, quarta e sexta às 19h30 e domingo, 8 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, fiquem na bênção e até a nossa próxima quinta-feira. Amém, Senhor, e graças a Deus. Deus abençoe.